Pedir para o Jefferson projetar ali o arquivo, para a gente sempre, nossa série de julho, temos refletido há 2 domingos passados sobre o tema, o desafio da mudança de hábito, e hoje nós vamos continuar, só que com o título da mensagem, a verdadeira mudança só acontece quando há inversão de valores. Convido você a encontrar comigo o texto sagrado, Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de número 7 até o 16. Lá no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3, versos de número 7 até o 16. Amém? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual ou para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa você ou vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Amém? Eu não sei se você é como eu, mas a gente compra um aparelho eletrônico, mais comum o celular, né? E vem lá o manual, e ainda que ele não diga tudo, mas geralmente aquelas letras miudinhas e tem ali milhares de coisas que você pode fazer com o seu novo aparelho. E lá antigamente, na época do Marcos, o presbítero Marcos, quando comprou aquele videocassete, né, que era novidade, então vinha lá o manual e a gente, aos poucos, com muita dificuldade, ia aprendendo a lidar com aquilo, mais na prática do que propriamente olhando o manual. Usando a linguagem do manual de um aparelho eletrônico que tem tanta coisa, tanto recurso, e aí disse, se você é como eu, a gente acaba se limitando ao básico. Celular, por exemplo, é fazer uma foto, fazer uma ligação, olhar o zap, como diz o tiozão, né? Olhar o zap, talvez uma coisa aqui e outra lá. E o Pedro, quando tinha 3 anos, portanto, 2 anos atrás, um dia estava na sala, lá, a televisão ligada, daqui a pouco aparece uma tela que a gente chama de lá, é espelhada, né? Eu falei, como é que esse menino conseguiu fazer isso, né? Bem-vindo à minha idade, eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Onde o senhor quer chegar, pastor? Irmãos e irmãs, reparem, muitos de vocês já têm aqui 20, 30, 40, 50, no caso da Dona Isabel, 70, 80 anos de fé. Mas reparem numa coisa, que a gente, com o tempo da caminhada de fé, a gente vai se habituando a conhecer as nossas regras espirituais, as nossas regras de conduta cristã, a partir da nossa convivência com a igreja, aqui e ali, e a gente se limita muito àquilo que é o básico. Como no seminário a gente muitas vezes utiliza uma frase feita, né? E os alunos entendem rápido que há uma trindade maldita, né? Trindade maldita é a bebida fora de regra, né? O sexo fora de regra, né? E o cigarro. Então, praticamente, se resume a vida cristã a 3 coisas que as pessoas não fazem: não bebem, não fumam, não vão a baile ou não têm um sexo indecoroso.
Será mesmo que a Bíblia fala apenas desses 3 pecados básicos? Né? E ainda que do cigarro nem fala, né? Fala outras coisas como em relação ao cuidado com a saúde, que a gente deve ter cuidado, administrar bem a nossa saúde. Quando a gente fala de administrar bem a saúde, não apenas o tabaco faz mal, né? A comida em excesso, a bebida em excesso, o sorvete para quem é diabético e por aí um monte de coisas, e vai nessa mesma linha. Portanto, irmãos e irmãs, para a gente falar sobre esse tema, que a verdadeira mudança só acontece quando há inversão de valores, nós precisamos pensar de fato quais são os valores que nós temos cristalizado ao longo da nossa caminhada de fé. O que é um valor para nós inegociável. E para isso, a gente usar a linguagem do manual, a gente precisa sair daquele que é básico, a gente precisa voltar ao manual para ampliar, igreja, o que a Bíblia diz sobre o que é pecado e a quantidade de situações, palavras, pensamentos, ações, omissões que a gente deve entender que nos afastam da comunhão. Valores que nós cristalizamos que não são valores, são prejuízos, são perdas, e que Paulo nesse texto, por exemplo, nos desafia a abandoná-los por causa do amor de Cristo Jesus. Vamos pensar aqui numa linguagem de antônimos. Você acompanha comigo, tá? Alguém que é antipático, quando passa por uma verdadeira transformação de hábito, passa a ser o quê? Oh, igreja atenta. Alguém que é grosseiro, que passa por uma experiência de transformação, mudança de valor, torna-se gentil. Está anotado aqui, é isso mesmo, é gentil. Coisa linda. Alguém que é maldoso, passa por uma experiência de transformação, torna-se bondoso. Irmãos, poderíamos passar aqui muito tempo. Há uma diferença também entre a gente saber essas qualidades, esses valores que nutrem as virtudes cristãs na Escritura e que ao mesmo tempo são para nós como alvo, que Paulo está dizendo essa noite, né? O alvo para o qual nós prossigamos, devemos prosseguir sempre. Há uma diferença muito grande entre a gente conhecer essas coisas e ainda que crente ou religioso, não ter a mudança de hábito para de fato começar a desenvolver as virtudes de Cristo. Para alguns, não sei se entre vocês, mas já conheci alguns, não aqui, crente antipático. Alguém precisa dizer para aquela pessoa abençoada: olha, a antipatia não é uma virtude cristã. Ah, pastor, eu nasci assim, vocês já conhecem, né? Ah, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, e eu completo o 4º elemento, e vai para o inferno assim. Por quê? Porque não houve uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Não é um valor cristão, não é uma virtude cristã. A antipatia, alguém que é grosseiro, alguém que é, desculpa a expressão, alguém que é estúpido, alguém que é maldoso, alguém que é covarde, alguém que agride com palavras, olhares e mãos, não são virtudes cristãs, não são. E por isso nós precisamos exatamente dessa linguagem do antônimo, ir para o extremo oposto. E para isso nós precisamos exatamente estar o tempo todo voltando à Escritura, que é o nosso manual de vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso, na palavra de Deus, não o que o pastor diz para vocês, mas o que a palavra de Deus diz sobre quais são as virtudes cristãs. Portanto, irmãos e irmãs, é nessa direção que nós queremos caminhar. Por que é importância a mudança de hábito? Por que é importância a gente trabalhar o conceito bíblico de uma verdadeira mudança, que só pode acontecer quando há inversão de valores? Porque a Bíblia mostra exatamente esse tipo de linguagem. Hoje pela manhã falávamos, quando Moisés tem um encontro com Deus. Aliás, abra comigo o texto. Aliás, um pouco antes. Vamos para Gênesis primeiro, para a gente falar de onde nós devemos passar, ou de onde nós viemos e por que nós precisamos passar por uma mudança de hábito. Vamos ver de onde nós viemos espiritualmente falando. Gênesis capítulo 6. Quem encontrar, pode ler, por favor, em voz alta. Aqueles que estão em casa vão acompanhar, então ainda que não ouçam muito bem, podem acompanhar da sua Bíblia. Gênesis capítulo 6. Quem encontrou, por favor, pode ler o verso de número 5. Gênesis 6, verso 5.
Na história humana você vai ver isso. Já logo no começo, logo depois da criação do ser humano, Adão e Eva, depois os filhos, o pecado já começa e ele vai alastrando. Portanto, irmãos e irmãs, a humanidade que nós conhecemos, o ser humano que nós conhecemos, sobretudo sem Deus, é um ser humano ruim. A sua natureza é uma inclinação para o mal. E está logo no princípio da Escritura. Por isso, irmãos e irmãs, falar em vida cristã, é impossível falar uma vida cristã se não houver mudança de hábito, mudança de valores, a ponto de Paulo considerar 2 extremos. O que antes era um lucro, ele agora chama de lixo. O que antes era ganho, ele fala agora é prejuízo. Portanto, são 2 polos opostos. Uma virtude cristã é uma virtude cristã que deve ser o tempo todo desenvolvida em nós, para o bem da nossa comunhão com Deus, para o bem da nossa comunhão com o nosso próximo, e o próximo aqui é próximo mesmo, é marido, é mulher, é filhos, é genro, é nora, netos, o pastor da igreja, o presbítero, o diácono, os irmãos da igreja, os nossos vizinhos, os funcionários, os nossos chefes, são as pessoas próximas de nós. Então essas virtudes que começam a ser nutridas em nós, porque nós passamos por uma transformação, uma mudança radical. Salmo 51, você pode ler também, o verso 5, quem encontrou, leia, por favor. O livro. O salmista resume o que é a condição de todos nós, de toda a humanidade, tanto passado, presente e será no futuro. Todos nós nascemos em pecado. A nossa natureza é má, por isso nós precisamos passar por uma verdadeira transformação, uma mudança de valores, uma inversão de virtudes com os vícios. O que antes é vício de pecado, de uma natureza ruim, agora é o quê? Virtude de uma vida nova, transformada em Cristo Jesus, sobretudo, como Paulo fala em Efésios, selada pelo Espírito Santo. E aqui vou fazer uma pausa. Sempre como pastor da igreja temos que falar isso, porque é o fundamento da nossa fé. O que significa o selo do Espírito? Significa que, olha, lá antes de Cristo você não tinha esse selo, portanto você andava por conta própria. Uma vez que, em algum momento da sua história, o Senhor interveio na sua vida, o Espírito Santo tocou, soprou, e você disse para si mesmo no seu coração e pronunciando em voz audível, né? Eu aceito Jesus, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Ali Paulo narra a expressão, você foi selado no Espírito. E o que significa ser selado no Espírito? Eu tenho dito isso há muitos anos. Ser selado no Espírito significa nunca mais poder pecar em paz. Então, quando um crente age com antipatia, ele sabe que está agindo com antipatia. E por que ele sabe, pastor? Porque o Espírito Santo diz exatamente isso para ele, olha, a antipatia não é uma virtude cristã. A antipatia era um vício que você carregava quando você era o velho homem, a velha mulher. Quando você agride com palavras, com olhares, não são virtudes cristãs, mas te remetem ao velho homem que Paulo até então dizia, antes sem Cristo aquilo era vantagem, porque quem eu não gosto eu sou antipático mesmo. Sabe aquela linguagem de você usar aquilo para o seu bem e para ferir o outro, não importa? Mas quando o Espírito Santo sela você, porque você é uma nova criatura, ele diz, olha, antipatia não, grosseria não, maldade não, inveja não, ganância não. E ele vai colocando. Quando Paulo fala em Timóteo e também em Tito, que a vida cristã deve ser irrepreensível, Luiz Carlos. Irrepreensível significa não cometer erro? Não. Irrepreensível significa, já que vem da raiz do erro, né? Um crente irrepreensível, selado no Espírito, é que quando ele comete um erro, mesmo antes de ser descoberto, o próprio Espírito Santo já diz para ele, olha, isso você tem que tirar fora. Isso vai te matar. Se você continuar nesse mesmo erro, isso vai eliminar a sua comunhão com o Pai. Então é o próprio Espírito Santo, desculpa, pode baixar um pouco aqui, Jefferson.
É o próprio Espírito Santo quem te convence daquilo que você deve nutrir no seu coração e o que você deve jogar fora mesmo, a ponto de imitar Paulo dizendo: isso é lixo e nós não vamos atrás de lixo. Tirando essas coisas que Paulo diz que para trás ficam e lá atrás devem ficar. Romanos 8, verso 7, por favor. Romanos 8, verso 7, quem encontrou, leia. Tanto a palavra pendor ou inclinação. Nós aqui acabamos de cantar, acho que o último cântico, falando que matar a carne. Eu só trocaria a palavra matar por anular, porque matar a carne significa suicidar, né? Mas o que Paulo está dizendo? Olha, você precisa dominar. Aliás, Gálatas capítulo 5. Porque se você não domina a sua carne, que é o quê? As suas vontades, a sua natureza, a nossa natureza, a natureza de Gênesis 5, 6, nós acabamos de ler aqui, de Salmo 51, nós nascemos em pecado. A nossa mãe nos concebeu em pecado porque concebeu um ser humano. O ser humano é pecador, tem uma natureza ruim. Então nós precisamos anular essa nossa natureza ruim. Como é que nós fazemos isso? Nós mesmos não fazemos, mas Deus faz em nós por meio de Cristo. E o dia que o Espírito Santo toca no seu coração e você diz: sim, eu quero andar com esse Deus extraordinário, ali Ele começa a dirigir a sua vida. Ali nós começamos a desenvolver as ferramentas, as formas para anular o nosso eu. Deixar os vícios, as coisas ruins, aqui vícios de hábitos e vícios sociais, e passar a desenvolver em nós, na vida cristã, as virtudes de Cristo. Para você ficar bastante inteirado daquilo que está no meu coração, que eu quero compartilhar com você, vamos dar um exemplo prático de uma conversão. Agora eu quero que todos encontrem comigo, por favor, eu vou ler o texto. Romanos, 2 Reis, capítulo 5. Segundo o livro dos Reis, o que é uma inversão de valores? Mudança de hábito, mas de valores que, depois de Cristo, o que antes era valor, com Cristo passa a ser prejuízo, perda, lixo, desculpa a expressão, mas é bíblica, acabamos de ver e conferir na Escritura. O que é uma inversão de valores? Vamos ver de forma prática na vida de um personagem bíblico que sempre cito porque gosto muito. Você encontrou comigo? 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 14. Estou escutando ainda folhas, então, misericórdia? Ou, amém? Amém. Verso 14, 2 Reis 5, verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Ele voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, colocou-se diante dele e disse: presta atenção, igreja, aqui nasce uma conversão. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser o Deus de Israel. E agora, por favor, aceite um presente. Ele vai dizer ali: olha, estou muito feliz, estou muito contente. Pastor, não estou ainda convicto de que aqui você pode falar de conversão. Eu até posso concordar com você. Vamos para um pouco mais abaixo. Veja no 18. No 18. Mas que o Senhor Deus perdoe, aliás, no 17. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o quê? O Senhor. 18. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon, que era uma divindade egípcia, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. Concorda que há uma conversão aqui?
Primeiro, Naamã sai duvidando, desde a sua terra até Israel. Sai duvidando que ele pudesse ser curado. Mas como havia uma carta do rei, e ele levou muita grana para pagar aquela cura, e ele chega lá e recebe a orientação do profeta Eliseu que ele tinha que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Enfim, vocês conhecem a história. Ele se nega. E no final, convencido por um dos seus escravos, ele mergulha. E quando ele mergulha, ele é curado. Não apenas curado fisicamente, mas naquele momento, igreja, ele tem um encontro com Deus. E onde está o sinal de que ele teve um encontro com Deus? Que ele foi transformado. Porque ele já pensa exatamente agora o quê? Na condição, por ser empregado do rei, na condição de ter que servir a uma divindade, uma idolatria. Eu imagino, ou o rei era muito obeso, não podia andar mais sozinho, ou um tipo de deficiência física, ou por confiança, mas para ir até as divindades que ele adorava, o rei ou Deus Rimon, ele precisava o seu chefe, o comandante do exército, Naamã. Então encosta aqui, vamos junto. Aí o Naamã pensando, poxa, mas como é que eu vou fazer isso agora, Leila? Como é que eu vou fazer isso agora naquela casinha de idolatria? Eu não sigo mais aquilo, eu não acredito mais naquilo, aquilo não comunica mais nada para mim. Então Deus me perdoe isso. Sabe o que responde o profeta? Vendo que aquele homem estava convertido, vai em paz, esse coração já é de Jesus. Mudança de valor, transformação, habitado agora pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós falamos de mudança de valores, significa ter um encontro pessoal, individual com Cristo. E quando nós temos um encontro pessoal, individual com Cristo, aquele encontro marca a nossa vida. A ponto de a gente chamar de antes e depois. A linguagem paulina é: morreu para o pecado, nasceu para uma vida nova. Jesus em João capítulo 3 é nascer de novo, é a linguagem comum, popular do Evangelho. E quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, irmãos e irmãs, é impossível não ter os nossos valores transformados. Amém? Um outro exemplo biográfico. O próprio Paulo narrando como foi a sua conversão. Porque em Atos 9, o escritor de Atos, supostamente Lucas, narra essa conversão. Mas lá, em Atos 26, é o próprio Paulo falando agora para um terceiro como é que se deu a conversão dele. E o texto é maravilhoso. Eu quero que você acompanhe comigo. Atos 26, a partir do verso 15. Atos 26, a partir do verso 15. Eu vou ler do 15 ao 18. Você encontrou Atos 26? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Aqui essa linguagem minha é um pouco, essa Bíblia que eu estou usando é um pouco moderninha demais, né? Nós que somos já tiozões, a gente não usa você para Deus, né? A moçada usa, né? Mas quem és tu, Senhor? A gente poderia dizer na tradição antiga, né? Ou anterior. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, quanto daquelas pelas quais você ainda vai me ver aparecer. 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo diz: olha, por que agora eu sou quem eu sou? Porque o Senhor me separou. Há uma mudança de vida, há uma mudança de propósito, portanto há inversão de valores. Um Paulo que antes seguia a um judaísmo, desculpa a expressão, assassino, violento, ganancioso, político, cultural, agora é uma nova criatura, servindo ao Cristo, servindo a Deus sobre todas as coisas, passando todo tipo de dificuldade. Por isso ele vai dizer: olha, aquilo que antes era lucro, por que lucro? Porque Paulo era gente importantíssima na cadeia estrutural da religião judaica. Falava 3 idiomas,
Há quem diga que era membro do Sinédrio, portanto, hoje seria a OAB, era um doutor da lei, inteligentíssimo, era gente importante, ainda que judeu, cidadão romano, tinha dupla natureza, dupla cidadania, porque seus pais eram funcionários do Império Romano, então era gente importante, que hoje nós diríamos um lucro extraordinário, porque um valor extraordinário, um valor social, na escala social. Ele fala tudo aquilo, agora eu considero como lixo. Sabe por quê? Porque eu fui encontrado por Cristo no caminho de Damasco. Mudança de vida, mudança de valores, mudança de costumes, de hábitos, nutrindo agora as virtudes cristãs. Eu não quero me demorar, por isso, irmãos e irmãs, eu, no primeiro momento, quero falar sobre vergonha. A vergonha como sinal de transformação. Na psicologia, a palavra vergonha geralmente é utilizada para a gente pensar num medo que a gente tem de algumas coisas em nós serem vistas ou descobertas pelo outro. Para usar um texto bíblico, quando Marta e Maria recebem a visita de Jesus, né? Texto bastante conhecido de todos vocês. Vamos pensar na cabeça, ou de acordo com a cabeça e raciocínio de Marta. Poxa vida, não é? Jesus vai vir na minha casa e vai chegar aqui e vai encontrar essa casa toda desarrumada. Que vergonha. Eu não quero passar essa imagem ruim. Então a preocupação dela, vou cuidar da casa. É um valor. Maria, pensando, poxa, sou pecadora. E olha que privilégio receber Jesus na minha casa. Então eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou pesar, vou cair aos pés do Senhor e quero ouvir e receber tudo que eu puder. Percebe? Valor diferente. Então, na psicologia, a vergonha está vinculada muitas vezes à nossa condição de, nos relacionando com o outro, aquilo que de alguma forma nos fragiliza, nos diminui, a gente esconde. A gente quer, que colocar ali um muro, uma barreira para nos proteger, porque a gente quer manter o vínculo com... mas o que o outro vai pensar de mim? Minha casa está uma bagunça. Mas o que o outro vai pensar de mim se ele descobrir que eu faço isso? Ou que eu fiz isso? Então, percebe? A gente vai escondendo. Quando o outro descobre, aí aparece a expressão vergonha. Agora, o pior mesmo é quando a gente age em situações deselegantes, antipáticas e tantas outras coisas que você quiser colocar e não sente mais vergonha. Assim, irmãos e irmãs, se dá a nossa relação com Deus. O pior estágio na vida de um crente é quando ele não tem mais vergonha do pecado. O pior estágio. Porque não ter mais vergonha do pecado significa que a sua relação com Deus está praticamente no fim. Que os valores cristãos não têm sido mais nutridos no seu coração. Aquilo que era comum que você tinha, ou tinha você no passado, numa vida sem Deus, passou agora a ser frequente. E a Bíblia o tempo todo vai falar disso. Os problemas, as consequências que a gente traz quando a gente desenvolve esse tipo de atitude. Abra comigo sobre vergonha, diante de Deus. Romanos 6, verso 20. Não deixe de ler esse texto ou de acompanhar comigo. Romanos, capítulo 6. O que é esta mudança de valores quando a gente pensa em quem a gente era antes e o que a gente é ou deve ser depois de Cristo? Romanos 6, verso 20. Romanos 6, verso 20. Você encontrou? Olha só, porque quando nós éramos escravos do pecado, portanto, uma vida sem Deus, uma vida sem o ser do Espírito, uma vida sem você sentir no coração, olha, eu não devo fazer isso. Isso é uma vida escravizada pelo pecado. Então Paulo diz, quando nós éramos escravos do pecado, estávamos livres em relação à justiça. Naquele tempo, o que vocês escolhiam? Verso 21. Naquele tempo, ou seja, antes de Cristo, antes da sua conversão, antes da mudança de valores, o que nós escolhíamos antes da nossa conversão em Cristo Jesus?
Ele responde: somente as coisas que agora, o quê? Vocês se envergonham. Sabe o que isso significa? Quando nós lembramos da nossa vida, Harrison, antes da nossa conversão, de coisas que eram um hábito, faziam parte do nosso hábito. E depois a gente se converte, tem uma vida transformada, a gente olha para trás e fala: meu Deus, eu fazia isso. Era assim que eu tratava a minha esposa? Era assim que eu tratava os meus filhos, o meu marido? Era assim que eu tratava, tenho falado muito disso aqui na igreja, era assim que eu tratava as minhas finanças domésticas? Era assim que eu tratava a minha oferta na igreja, o meu dízimo? Era assim que eu tratava a minha relação com o outro, com o funcionário, com o patrão, com o vizinho? E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque um texto que eu separei aqui para a gente pensar é sobre, por exemplo, o racismo. Algo muito comum em nosso tempo. Arão e Miriam, no texto de Levítico que vocês conhecem, aliás, Números, foram lá criticar Moisés, porque Moisés havia se casado com uma preta, uma cuxita. Depois você joga no Google aí, povo cuxi, e descubra quem era esse povo. Você vai descobrir que era no norte da África, pretos. Moisés se casou com uma cuxita. Em algum momento, para diminuir a espiritualidade de Moisés, Arão e Miriam, irmãos, mas Deus não podia se revelar tão especialmente assim para Moisés, porque ele casou com uma preta. Pecado! No texto de Levítico, Deus condenando, por exemplo, o patrão que segurava, retinha por vários dias o salário do diarista, do jornaleiro. Então, irmãos e irmãs, poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre situações de pecado que a gente muitas vezes não se apercebe mais do que são pecados, mas eram coisas que nós fazíamos antes de Cristo. E que Paulo fala que depois de Cristo, quando a gente lembra o que a gente fazia antes, a gente tem que sentir vergonha. Não é possível que eu tirava da empregada doméstica da minha casa, que para ter um pouquinho a mais de ganho, eu tirava do funcionário. Não é possível que eu esfolava as pessoas da minha família que são de cor. Não é possível que eu diminuía. Percebe? Uma inversão completa de valores que Paulo vai colocando. Aquilo que antes era necessário, era lucro. Eu sou assim em Cristo. Não. Há uma mudança de valor. Há uma mudança de vida. Abra comigo João 14, verso 26. Então a vergonha como sinal de transformação. Quando nós somos transformados, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita o nosso coração. Uma natureza comum que nós temos na nova vida é sentir vergonha do pecado. Crente que não sente vergonha do pecado, alguma coisa está errada. Em João 14, você vai perceber comigo, João 14, verso 26, quem encontrou pode ler, por favor. João 14, verso 26, você vai ver uma das funções do Espírito Santo que está exatamente habitando você para isso fazer. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Uma das funções do Espírito Santo quando habita você, e quando ele habita você é porque você é uma nova criatura, amém? E sendo uma nova criatura, você tem novos valores. O que antes era vício, agora é virtude. Agora, o que antes você dominava a sua vida, suas próprias escolhas, agora o Espírito Santo é quem diz para você: olha, as escolhas suas têm que ser nessa direção. E uma das funções dele é exatamente te fazer lembrar tudo o que Cristo tem nos ensinado na sua palavra. E quando ele te faz lembrar, eu completo com a frase que eu creio no meu coração há mais de 30 anos. Habitando o nosso coração o Espírito Santo, é impossível você pecar e não perceber. Porque essa é exatamente a função do Espírito Santo. Ele vai dizer para você: ora, esse olhar não é de Deus, essa atitude não é de Cristo, essa situação não é de Cristo. Ele vai o tempo todo, por isso que eu digo sempre, o crente não peca mais em paz. Um crente que está em pecado, ele fica envergonhado consigo mesmo na sua relação com Deus, porque são novos valores. Há uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma nova vida. E isso é o beabá da fé cristã, que nós aprendemos na palavra de Deus.
Daí vocês entendem com tanta clareza quando Paulo diz, comparando-se com os apóstolos, e hoje pela manhã falei isso, Paulo fez questão de dizer nas suas cartas, dos apóstolos eu sou o menor. E sabe por quê? Porque eu consenti na morte de Estevão. E o que é interessante, nem convertido ele era. Quando ele consentiu na morte de Estevão, Atos capítulo 7, só para a gente se localizar, Paulo se converte capítulo 9. Capítulo 7 de Atos, ele é ainda um judeu perseguidor da igreja. E perseguindo a igreja, encontrou um diácono, Estevão, e junto de um grupo, apedrejou a Estevão até ele morrer. Paulo não era convertido, Eliezer. Só que depois que ele foi convertido, que a vida dele foi transformada, quando ele lembrava disso, daí ele vai escrever Romanos 6, 20 e 21, Selma, que nós acabamos de recitar. Quando ele lembrava das coisas que ele fazia no judaísmo, ele se sentia envergonhado. Não é possível que eu fazia isso. Não é possível que eu tratava assim as pessoas que hoje eu tanto amo. E pior do que essa vergonha, porque ela é um sinal de autotestemunho, é a gente continuar fazendo as mesmas coisas depois de supostamente convertido. E por isso, irmãos e irmãs, essa mensagem é necessária porque nós estamos, infelizmente, vivendo tempos assim. Hoje nós não conseguimos mais separar na sociedade brasileira, mesmo aqueles que dizem que são crentes evangélicos, com atitudes totalmente fora da palavra de Deus, e ainda que se digam evangélicos, crentes, cristãos. Por isso precisamos retornar à palavra sempre para reencontrar o lugar, né? O lugar da palavra como manual que diz como deve ser a vida cristã, já que de fato nós somos transformados em Cristo Jesus. Eu não quero me demorar, vamos terminar. Voltando lá para o texto de Efésios, aliás de Filipenses, eu vou destacar aqui alguns versículos para nossa reflexão final. Num segundo momento, falar sobre conquistas, já que valores, quando são mudados, nós conquistamos novos valores, nos convencemos de que esses valores agora são valores porque estão sendo comparados com aquilo que antes não era valor, né? Então, repare comigo aqui no texto, eu vou destacar para você a partir do verso 12. Não que eu já tenha recebido isso, falando da perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Até aqui. Então é exatamente a função do Espírito Santo que fica o tempo todo falando no nosso ouvido e no nosso coração. Olha, para com isso. Não repita mais essa palavra, não coloca mais isso na sua agenda diária, semanal, mensal. É Ele quem faz essa função, João 14, 26. Ele que nos faz lembrar daquilo que é saudável e o que não é saudável. É a função dEle. E Ele faz isso em você, Ele faz isso em mim, Ele faz isso em todos os eleitos de Deus. Atitudes que devem deixar o quê? Sepultadas, para usar mais uma vez a linguagem do cântico, matar aquilo, anular aquilo, olha, isso aqui não mais terá valor, lugar na minha vida. Mudança de hábito, valores cristãos, virtudes que fazem bem a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Por isso Paulo faz essa relação de jogo de palavras, né? O que agora é lucro, antes era, o que agora é perda, antes era lucro. O que agora é lixo, o que antes era lixo, agora é Cristo, com perdão da palavra, porque ele faz a relação com o judaísmo, né? Era cego pelo judaísmo. E ele fala, e que antes era justiça própria, arrastar as mulheres de dentro do templo, que eram cristãs, porque estava fundando uma heresia, justiça própria. Ele fala, agora o quê? A justiça por meio da fé, a graça mediante a fé. Por isso, você pode encontrar comigo também um texto em Efésios, na sequência aí você vai perceber, na linguagem paulina também, já estamos terminando, a sequência de palavras que ele vai usar para fazer referência a valores antigos e valores novos a partir de Cristo Jesus.
Volta um pouquinho, você está em Filipenses, volta um pouquinho, Efésios 4. Efésios 4, o título da sua Bíblia aí, com certeza é Exortações à Santidade, ou seja, novos valores, virtudes cristãs obtidas em Cristo Jesus. Você encontrou Efésios 4, 25. Por isso, olha só, deixando a mentira. A mentira, irmãos e irmãs, sem Cristo era um grande valor. A mentira com Cristo é uma desgraça, destruidora. Percebe o jogo de palavras que Paulo faz? Sem Cristo era lucro, conveniente. Com Cristo a mentira é desgraça, é a virtude de Satanás, que é o pai da mentira. Então Paulo começa, 25, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Quem é o seu próximo? A sua mulher, o seu marido, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus familiares. Esses são os nossos próximos. 26, fiquem irados, mas não pequem, ou seja, raiva a gente tem, mas quando ela vem, o Espírito Santo fala, ó, freia, cuidado. O próximo passo, você vai perder o controle. Nós ficamos com raiva, claro que ficamos. Ficamos irados. Mas se a gente não ouvir, Marcial, a voz do Espírito Santo que já está trabalhando, aí a gente começa a pecar. Paulo fala, essa marca era do antigo homem. Verso 26, fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a eira, né, de vocês, ou a ira de vocês, ou seja, de manhã o sol nasce, né? Você, antes de sair de casa, brigou com a patroa. Saiu bravo. Aí ele diz o seguinte, você vai voltar que hora? De noite? Então você tem até de noite, o sol vai se pôr, né? Você tem até de noite para resolver. Será que a gente resolve? E vai acumulando, acumulando. E o que a gente faz com o Espírito Santo falando no nosso coração, no nosso ouvido? Ó, resolve, 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 resolve. E sabe o que é pior, irmãos, irmãs? Nós sabemos disso. Nós sentimos isso. Aliás, se o Espírito Santo não tocar no seu ouvido, no seu coração e dizer que aquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo está errado, ou ele não está em você, ou você está dizendo, não, eu sou contra você, Espírito Santo. Não vou te ouvir agora. Percebe? Porque não tem como a gente fugir. Porque a marca da nova criatura, a marca da conversão em Cristo é o quê? É o Espírito Santo habitando em nós. E a função dele, Espírito Santo, é exatamente isso. Olha, essa palavra que você diz para sua esposa, você tem que retirar. Para o seu esposo, você tem que retirar esse olhar. Não vai abençoar o seu casamento. Essa atitude não vai. É isso que Paulo vai falando. Verso 27. Não deem lugar ao diabo. 28. Aquele que roubava, não roube mais. Verso 29, falava palavrão, não fala mais. 30, e não entristeça quem? Olha o que eu estou falando, o Espírito Santo. Então ele fala que no seu coração, no seu ouvido, olha, essa palavra tem que ser retirada. E ele fala para você, ele fala, não vou retirar. Então você entristece o Espírito Santo. Eu estou falando? Não, Paulo está falando para você na palavra sagrada. Percebe o jogo de palavras? Uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. E ele vai continuando. Vamos na sequência no capítulo 5, e eu vou ler com você, do verso 13, terceiro e seguinte. O fruto da luz e as obras das trevas. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre você. Ele não está falando fazer não. Nem falar o quê? Imoralidade sexual, impureza, avareza. Nem falem isso, verso 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo. Verso 6, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. O que é desobediência? O Espírito Santo falando no seu coração, no seu ouvido, e você não atende. Desobediência. Verso 7, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Eles quem? Quem não é crente, quem não é convertido. Verso 8,
porque no passado vocês eram trevas, mas agora o quê? Sois luz no Senhor. Percebe, irmãos e irmãs? Mudança de hábito. Mudança de hábito. Inversão de valores. Por quê? Porque a verdadeira mudança só acontece quando nós temos clareza de que os valores antes da vida cristã e com a vida cristã são totalmente outros. Totalmente outros. E vou terminar. E quem nos convence disso? O Espírito Santo e a Palavra de Deus como manual. Será que não é por isso que hoje a gente tem tanta dificuldade de chamar chamar não, né? De ver as pessoas vindo para a igreja, escola dominical, estudo bíblico. Na década de 60, em Assis, alguém conhece Assis aqui? Interior de São Paulo. Nós tínhamos uma escola dominical na década de 60 em Assis, com 700 alunos. A gente tem fotos aí, volta e meia aparece no estandarte. As igrejas lotadas, escola dominical, culto de estudo bíblico, quarta-feira, presbítero Marcos. O povo sedento pela palavra. Estudando, lendo, aprendendo. Hoje, né, está na boca dos pastores. E quando você tem um pastor, eu espero que eu continue assim, que é fiel à palavra e à denominação, ótimo, nem todos são. Né? Por isso, irmãos, nós temos esse grande desafio, essa grande tarefa. Ter claro no nosso coração quais são os valores, as virtudes de Cristo para nós. O que é pecado, o que não é pecado. O que o Espírito Santo diz no meu coração que deve ser nutrido, o que ele diz no meu coração cai fora, apaga, ou aqui mata. Ou você mata essa atitude, ou ela vai te matar, pelo menos espiritualmente. É disso, mudança de valores. Essa mudança acontece quando nós temos plena consciência de que somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Nós temos